Uma boa noite. Na live de hoje eu vou fazer duas coisas. Eu vou começar com um pequeno teste. Quem me conhece, me segue, sabe que eu não uso muito farinha importada. E olá, boa noite, Dea, tudo bem? Eu não uso muita farinha importada e por isso eu quero ter um pouco mais noção da hidratação e por isso eu vou preparar aqui assim umas misturas de diferente hidratação, começando com 75% indo até 100% em etapas de 5%. Vou fazer quantidades pequenas só para ter uma ideia. Eu vou começar com isso para deixar um tempo aqui misturado em autólise, né? E daí depois de misturar isso eu vou fazer uma pré-massa para uma receita que vai ser esse pão aqui, que vou daí gravar também os reels. E depois, quando eu terminei essa parte da pré-massa, eu vou ver de novo aqui como fica a massa com as diferentes hidratações depois da autólise. Olá, tudo bom? Bem-vindo todo mundo, boa noite. Então esse é o plano para hoje e acho que vai ser interessante. Como eu falei, eu faço isso porque eu não trabalho muito com farinha importada. Aqui tem uma Manitoba. Eu já fiz uma focaccia com essa farinha, percebi que realmente aguenta bastante hidratação, que é bem legal. Gostei, assim, achei interessante. Tem um alto teor de proteínas. E vamos começar. Como são quantidades pequenas, tem que ser bem exato mesmo. Eu vou usar 20 gramas de farinha, isso daí em todos os potinhos, né? E como eu falei, daí é bom ser 15 gramas, 16, 17, 18, 19. Agora deu um nó na minha cabeça, eu achei que chegou a 20, que queria chegar a 100%, né? Vou dar uma verificada, eu fiz uma pequena tabela aqui, só para ter certeza. Aqui. Tá. Vou começar com 16 gramas aqui. 16 gramas de água, daí 17, 18, 19 e 20 gramas aqui, daí 100% de hidratação, para ver certinho como fica. Então vamos começar. Eu vou começar com a água, porque é um pouco mais fácil. Se eu erro na farinha, eu consigo tirar um pouco mais fácil, eu acho. Mas vamos ver. Esse tipo de teste é bem interessante se você quer ou trabalhar com uma receita, com uma farinha nova. Vale a pena fazer usando uma quantidade pequena, fazer esse teste para saber o quanto realmente aguenta a farinha de água, né, sem perder a estrutura e até onde você pode ir para conseguir modelar ainda, para ter assim uma massa que fica com uma certa textura. As farinhas nacionais, assim, de farinha branca, de trigo, na minha experiência, chegam a tipo 70%, um pouco para cima, 72%. Então, dá para hidratar bastante, mas passando isso daí fica complicado. Tem algumas técnicas que conseguem, assim, colocar um pouco mais ainda, mas tem os limites daí. Então, 16 gramas de água aqui. Eu vou ter que usar uma colher aqui. Como é realmente pequeno, umas quantidades pequenas, tem que ser bem exato. 16
que você vê, aqui tem 16 gramas de água em 20 gramas de farinha, aqui 17 gramas de água, então 1 grama a mais, mas são 5% a mais de hidratação. Então é bastante diferença, na verdade. Aqui vai 17 daí. Difícil. Falta 0,1 grama. Agora tem um pouco de mais. Mas queremos certinho. 18 gramas aqui. E se você faz esse teste, pode já treinar essa habilidade de colocar os ingredientes bem certinho. Chegando lá. Aí. 18. Essa parte é um pouco demorada, mas faz parte. Daí é melhor para vocês verem que tem que ser bem exato, bem exato mesmo. 19. Só um pouco. Certinho. Vamos ver se dá diferença, né? Também com essa farinha eu nunca fiz. Alguém tem experiência com a farinha Manitoba e já sabe me dizer até onde você consegue fazer, usar a massa de quanto de hidratação? Seria interessante também. É claro que isso é outra opção, né? Em vez de fazer um teste, você pode perguntar às pessoas que já trabalharam com o negócio. Porque aqui tem uma sujeirinha aqui, boiando. Aqui vai ser 100% daí de hidratação. E agora é só 20 gramas de farinha em cada um desses potinhos. Nunca usou. E que eu não costumo usar. Foi um presente da minha esposa, na verdade, que eu trouxe de São Paulo para mim. Mas é sempre interessante usar uns ingredientes diferentes. Mas eu me viro bem com farinha nacional também. Tem muitas pessoas que gostam muito dessas farinhas importadas, mas para fazer um bom pão não tem necessidade. Tem muitos pães que você pode fazer aqui, pode usar as farinhas nacionais sem problema. É realmente só quando você quer usar muita hidratação, quando você quer aqueles pães com alvéolo enorme, né? Chegar nos limites, aí precisa uma farinha especial mesmo. Então é essa aqui que eu vou testar. Essa aqui, não sei se vocês conhecem, eu não conhecia antes. Origem Itália. E 20 gramas. Pouco mais. Agora tá certinho.
super rápido. Eu acho legal quando se faz isso com o tempo, a gente está desenvolvendo assim muito bem essa noção de quanto cabe, né, numa colher de quantos gramas de farinha. Eu acho bem legal isso, que o cérebro faz automaticamente. A Mônica perguntou o que estou usando aqui. Eu estou usando aqui uma farinha Manitoba e estou testando como ela se comporta com diferentes níveis de hidratação. Tem 80, 85, 90, 95 e 100% de hidratação. Só para quem entrou agora. E alguém pode me dar uma ideia de o que posso fazer depois, porque eu não vou jogar fora isso aqui, né? Depois vou juntar tudo e fazer alguma coisa. Um pão ou focaccia, eu não sei ainda, algumas ideias que posso fazer. Agora está aqui, misturadinho. Bom, tudo juntado, né? Agora preciso misturar. Vamos fazer assim. Então aqui 80. Tá caindo já. Não é bom, né? Como é coisa aí para ser exata, não foi a melhor coisa. Vamos fazer aqui, isso aí. Mas dá para sentir já que tá firme ainda, na verdade. 80%. Já não ficou grudando quase nada na colher, então tem uma textura aqui, dá pra ver que tá firminho. E vou deixar, como falei, vou deixar de pôr autólise agora, né? Que daí é 85. Meio ruim misturar aqui nesses potinhos pequenos. Deixa eu dar uma lida aqui que tem. A Mônica disse aqui, sabe que é super importante saber o quanto de hidratação a farinha aguenta. Eu nunca fiz e por isso já me deu mal uma vez. Sim, eu já me dei mal muitas vezes, mesmo sabendo quando dá mais ou menos, mas a gente tenta, né? E ainda mais quando se mistura com outras farinhas, aí muda bastante quando tem farinha integral no meio, farinha de centeio, daí é outra coisa, né? Mas eu acho interessante também, é bom. E daí quando você quer inventar receitas, ajuda muito ter essa uma noção, né, pra tipo, ter pelo menos um norte onde começar com a hidratação. Se você faz uma receita nova, quer trocar uma farinha por outra, daí é uma coisa muito útil. Então dá para perceber aqui um pouco de diferença, mas também quando se mistura assim, ainda vira uma massa, mas já está um pouco mais querendo sair, mais pegajosa. A segunda só, né? Vamos na próxima. O Gino quer saber o que estou aprontando. Eu estou testando aqui
como fica, né? Como reage a farinha Manitoba a diferentes tipos de hidratação. Para ter uma ideia, porque eu não uso muito e assim também não quero perder uma massa com essa farinha carinha, então prefiro fazer assim, ter uma ideia e fazer daí um pão com uma hidratação moderada para começar, né? Então essa é a ideia aqui. Um pouco mais líquido, mas ainda dá liga. E imagino que depois da hidratação, da autólise, que é só esse tempo que dou aqui para essa massa, que vai ficar firminho. Esse aqui 95% agora de hidratação. Vamos ver se tem mais alguma. Tem, tipo, em gramas é sempre 1 grama a mais. Eu comecei com 16 gramas, com 16, 17, 18, 19 e 20 gramas. E em cada pote tem 20 gramas de farinha. E 1 grama aqui, tipo um passo de 1 grama, equivale a 5% de hidratação. Por isso tem que ser bem exato, assim, quando medir. Demorei um pouquinho, mas é que tem que ser exato mesmo. Pouca coisa. Ah, sim, ela é boa para pizza. É verdade, Dino. Como a gente precisa abrir muita pizza, né? E ela não deve rasgar no meio, porque tem que ainda aguentar o recheio. É isso mesmo. Mas assim, se você diminui a hidratação e usa uma farinha padrão, funciona também, dá para fazer uma pizza boa também. Aqui já começa um pouco. E como já tá um pouco ruim misturar aqui, admito. Mas... isso aí. Vamos para o último agora. 100% de hidratação. Ainda bem que tem um pote um pouco maior, daí fica mais fácil. A elasticidade tem, dá pra sentir isso. Isso realmente se percebe assim, meio tanto mexendo nela quanto vendo, assim, ela tá meio, tem uma aparência mais veluda, assim, é bem diferente mesmo, mais macia. As proteínas, né, absorvendo a água. Aí sim dá pra misturar. E aqui ainda tipo tá meio uma geleia assim, outras farinhas com 100% de hidratação, daí já é um líquido, basicamente. Muito bem. Então, como eu falei no começo, eu vou deixar essas massas agora. Aqui tem a vantagem que essa massa aqui que fiz primeiro ficou mais tempo no autólise e tal, mas vamos desconsiderar essa parte. Também não é um laboratório aqui, né? Mas é para ter uma ideia, vamos ver como sai. E enquanto faz a autólise aqui, eu vou preparar uma premassa para esse pão aqui, não sei se dá para ver. E bem legal esse pão, eu já fiz várias vezes. Aqui também usa como é um livro alemão, né? Usa uma farinha alemã que não tem aqui, que é uma farinha de trigo mais escura, não é integral, então eu tento imitar ela com uma mistura de farinha branca e farinha integral, e os que eu vou fazer agora. E essa receita eu vou
pretendo fazer um Reels dessa receita, por isso vou filmar aqui ao mesmo tempo. Mas assim, se tivesse alguma pergunta sobre a outra parte ou sobre essa parte, pode ficar à vontade, só perguntar, eu sempre fico aqui de olho. O saco da farinha é dessa aqui, tá dizendo? Manitoba. Aqui não para chegar a luz, dá pra ver assim? Farinha Manitoba. Isso aí. La Manitoba. Farina di forza. Bom, aqui vai ser uma massa. Vai ser um polish. Basicamente polish, isso mesmo, que é quantidade de água e farinha igual, mesmas partes, e bem pouco de fermento biológico. Eu vou usar um fresco hoje, bem pouquinho mesmo, é tipo 0,2 gramas, e depois é deixado por bastante tempo fermentado, 12 a 20 horas. É essa mesmo. Uhum. É essa mesmo. Aqui agora aparece isso aqui no fundo, mas fazer o que, né? É assim, não tem muito espaço. Ou eu mudo aqui. Daí tá bom. Vou colocar primeiro a água. Agora vou ter que botar aqui no ajudante. Receita, eu gosto bastante de deixar as minhas receitas aqui. Facilita. Não precisa imprimir daí, né? Conversão. Já achei. Isso aqui mesmo. E eu vou tentar fazer amanhã uma live fazendo aqui a continuação dessa massa. Então, caso você queira fazer junto, ou se você tiver farinha de trigo branca e farinha de trigo integral em casa, fique à vontade de preparar. Essa massa é bem rápido para fazer. Eu vou demorar um pouquinho porque eu estou filmando junto, né? Mas é bem tranquilo. E é só esses ingredientes que você precisa mesmo. Pode usar um fermento biológico seco também. Dá na mesma, basicamente. São um pouco menos ainda de quantidade, então são alguns grãozinhos. Mas vai valer a pena. Esse tipo de pão é muito bom, tem muita crosta, muito sabor, muito aroma, vale a pena. Então, convido você a participar. Eu vou usar aqui 111 gramas de farinha de trigo e 74 gramas de farinha de trigo integral. Esses números são meio não redondos, né? Como eu expliquei, porque estou tentando imitar essas farinhas da Alemanha, por isso é meio não muito redondo. A mosca aqui quer participar da live. Vou começar com a água, na verdade. Preparei tudo aqui, armei. A água vai 185 gramas, é a mesma quantidade como a soma das duas farinhas. 185, isso. Aí eu acho bom. Ver se eu consigo. Certo.
eu falei, eu estou filmando aqui para os Reels, né? Eu tento fazer umas coisas diferentes para deixar mais interessante e depois para ver. Alguém que está participando aqui já viu como eu preparo aqui ao vivo? Eu vi o Reels depois? Pode me falar o que você está achando do resultado, o que dá para melhorar, o que fica bom. Sempre interessante para mim, porque às vezes a criatividade fica limitada, né? Daí é sempre bom umas ideias de fora. Soltar aqui, esse também. Então 111 gramas de farinha de trigo branca. Um pouco demais. E 74 gramas de farinha de trigo integral. Vou usar a Anaconda, eu tenho um restinho aqui. Travou? Qual parte você não escutou, Mônica? Me fale. Voltou a funcionar? Gramas, será que é suficiente aqui? Acho que dá. Esse pacotão, né? Não fica muito bom no vídeo. Eita. Faz parte, né? Um pouco de bagunça. Agora já não filmando mais, daí não faz diferença. 34. $75, mas tá bom, vou deixar assim. Se você for fazer essa receita, eu nunca fiz antes, então eu não posso garantir se vai dar, mas acredito que vai dar certo. Isso aí. Essa pazinha comprei na internet, eu acho que Mercado Livre, se não me engano, mas não tenho certeza absoluta, pode ser que foi a Amazon também. Uma das duas grandes plataformas. Agora só falta o fermento biológico, como eu falei, eu vou usar o fresco. Essa vez comprei da Fleischmann de novo. Eu prefiro daquele outro que comentei numa outra live, agora não vou lembrar o nome, porque gostei mais da embalagem. Aqui é tipo um papel alumínio, né? Por dentro tem um papel também, mas o outro é tipo um papel, lembra um papel manteiga ou tipo um papel com cera, que é um pouco úmido, e eu achei que ficou fresco por bem mais tempo. Então é por isso que eu acho melhor. Assim, funcionando, os dois estão basicamente igual na massa, a atividade e tudo mais igual. E mais essa parte da embalagem que eu achei, gostei da outra. Vamos ver como sai isso aqui. Difícil para que fica no meio. Parece que
credo. E aqui é muito pouco, tá? 0,2 gramas é basicamente nada. É tipo uma bolinha bem pequenininha. Mas é suficiente, como a gente dá bastante tempo para trabalhar, é suficiente. E assim, fermento biológico é bastante potente, né? Bem mais do que fermento natural. E por isso a gente precisa muito pouco só. Vamos ver quanto dá isso aqui. 0,6. É isso aí. Ó, acertei. Ó, essa é a quantidade de fermento biológico que vai. Então é bem pouco mesmo. É o fermento, né? É que é difícil ter. É que eu vejo, né, como vai sair depois, daí não fica legal quando passa direto. Tem que estar tem que estar certo. Isso aí. Então, só falta aqui essa quantidade pequenininha. Para misturar, eu vou tentar assim essa vez. E quase saiu. Como é uma massa com bastante hidratação, é bem tranquilo de misturar. Isso é uma vantagem, gosto disso, desse tipo de massa. E pronto. Aqui isso falta cobrir a massa. E você vê assim, em comparação, isso é até interessante, porque aqui tem 100% de hidratação também. E tem uma parte de farinha integral que absorve mais água, né? Então, aqui é assim. A textura. Até tem uma certa textura, mas assim, para fazer um pão com isso aqui, difícil. Pão de forma, talvez. E agora, vamos ver como estão aqui essas misturas que fiz no início da live. Vamos começar com qual? Vamos começar com a mais hidratada ou com a menos hidratada? O que vocês acham? Eu acho mais interessante com a menos hidratada, né? Bom, aqui tá meio... Vamos lá. Pra limpar. Vamos usar o dedo mesmo. Apesar... Tô com dificuldade aqui. Limpar assim, pelo menos. Então essa é de 85, deixa eu ver, 90, 95, 80 hidratação, 80%, menos pode ser, beleza, todo mundo concordou, então tá bom. Então vamos ver como ela tá, ó, tá assim, tá pra ver, né, que é outra coisa do que a outra farinha, só que tinha mais hidratação. Vou pegar assim.
ela tem uma textura, assim, dá pra trabalhar com isso aqui. E ainda assim, foi só autólise, né? Se você sova essa massa, ainda vai dar diferença. Às vezes fica diferente esse aqui de 85. Achei parecido, na verdade. Não parece muito diferente. Mas ó, bem elástico mesmo. Gostei. Sim. Eu não consigo abrir bem. Eu não quero sujar a minha mão direita, porque depois tenho que desligar o celular ainda. Mas tá bem elástico, assim, dá pra ver que a massa está junta ainda, não tá, tipo, simplesmente esparramando. Agora, 90. Dá pra sentir que tá um pouco menos, mas ainda tá assim. Quebrou mais rapidinho. Um pouco mais. Dá pra sentir que muda, que são 5% mais de hidratação, né? Então aqui acho que começa a ficar um pouco mais difícil trabalhar. Vamos para 95%. Vai ser muito legal lavar esses potes depois. Mas se aprendemos alguma coisa, vale a pena. E claro, né, fica sempre um pouco mais assim. Então ela não vai tão longe, né? Lembrando que esses últimos aqui ficaram menos tempo misturado, né? Então deu menos tempo de autólise. Tipo, uns minutinhos. Mas esse aqui já tá... Acho que já fica um pouco difícil. Mas acredito, se você sova, se você faz dobras várias, você consegue usar em 95 aqui. Eu acho que já vi vídeo também de fazendo tipo 100% hidratação. Esse de 100%, vamos ver, mais líquido, quebra mais rápido também. Mas assim, tem uma certa consistência, assim, tipo, dá uma bolinha ainda, dá pra ver que tem ligação ainda, um pouco de liga. Sim. Então aqui acho que vale a mesma coisa. Teria ter sido interessante fazer mais ainda, né? Chegando a, sei lá, 110, 120. Dá pra fazer, talvez faça em outro momento, só pra fazer o teste, né? Mas eu acredito que todos esses que fiz aqui dá pra fazer, pra usar. Não sei se consigo pra fazer. Acho que não dá pra ver bem aqui, né? Eu queria passar aqui na frente para ver um pouco como está um lado do outro. Vou tirar uma foto aqui. Depois coloco nos meus stories. Daí quem quer ver aqui um lado do outro pode dar uma olhada. Um vídeo também. Esses aqui são as massas com farinha Manitoba, com diferentes hidratações, começando com 85% e chegando a 100% de hidratação. Esse aqui. Para ver detalhes, pode ver a live que ficou gravada. Então você vai para os stories depois. De mim, era isso aí por hoje. Como falei, se você gostaria de fazer esse tipo de pão aqui, convido você, não dá pra ver bem, né? Esse aqui, sim. Eu convido você a fazer junto comigo. Eu comecei nessa live com a pré-massa e amanhã, acho que umas 8 horas mais ou menos,
como eu falei, entre 12 a 20 horas eu vou deixar fermentar essa massa aqui. Vou fazer uma live fazendo a massa principal, que vai ser uma coisa rápida, porque só misturar e daí sovar por bastante tempo. E daí, fazendo a modelagem, eu pretendo fazer ao vivo também. Então, seria muito legal se você fique junto nessa receita. E eu me despeço por aqui. Eu desejo uma boa noite a todos vocês que estarão junto comigo. E mando um grande abraço. Até a próxima live, provavelmente amanhã, cedo. E é isso aí. Tchau, gente. Boa noite.